Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento básico da instalação do Arch Linux. Para isso, eu estruturei aqui um mapa mental que vai, né, explicar os conceitos básicos que é bom saber para você ter uma noção maior do que você está fazendo durante a instalação, tá? Então, aqui vai ter os conceitos básicos gerais, os motivos do porquê usar Arch Linux. Então, através dele, né, eu vou utilizar bastante, eu organizei bastante informações aqui que vão ajudar você a ter uma maior noção sobre o que é que realmente acontece durante a instalação e os conceitos ali que são aplicados durante ela, né? Então, então aqui eu vou explicar sobre várias coisas, obviamente de forma geral, né? Não vai ser tudo sobre firmwares, que até firmwares, bootloaders, não. É só o básico mesmo, que é bom saber, né, durante a instalação. Então, aqui eu vou utilizar aqui, ó, aqui vai falar sobre firmwares, bootloaders, funcionamento básico, kernel, drivers, pendrive bootável, né? O que eu quero dizer, um pendrive bootável que você vai utilizar para poder dar boot, né? Para você fazer a inicialização do Ventoy, né? Porque aqui eu vou mostrar utilizando o Ventoy, como que você vai instalar seu sistema operacional utilizando o Ventoy. Porque se você não utilizar o Ventoy, você vai ter que utilizar um outro, para você tornar uma mídia, né? Para você poder inicializar o arquivo de imagem, a mídia de instalação do seu sistema operacional. Por exemplo, no Windows você vai instalar a imagem ISO, né, o arquivo ISO, né, do sistema operacional do Windows, e a partir dele você vai instalar todo o seu sistema operacional, vai instalar o Windows, né, no seu disco ali, no seu dispositivo de armazenamento, né, e o próprio Windows vai fazer muita coisa já para você, tá? Já no Linux também tem um ISO, você vai, o que é que vai acontecer? Você vai também inicializar o sistema operacional live ali do ISO e através dele, através das ferramentas que ele vai fornecer, você vai instalar, né, o Arch Linux ali, vai montar seu sistema operacional, né, vai criar a partição que você quer, as partições de boot, a partição de raiz, né, para arquivos, e você vai estruturar todo o seu sistema operacional ali, definir cada componente que ele vai utilizar ali durante a instalação do Arch Linux. Eu vou chegar já nessa parte aí, tá? Então, para isso, né, vai utilizar um pendrive bootável, mas você pode usar o que sei lá, um SSD, qualquer outra mídia de instalação. Se você não for usar o Ventoy, vai ter que usar o Rufus, que já é mais antigo. O Ventoy é uma ferramenta moderna para tornar qualquer pendrive inicializável para múltiplos sistemas operacionais, tá? Então, eu ainda vou chegar nessa parte, vai ficar meio que por último, quase então. E também eu aproveitei para poder explicar o funcionamento, o curioso funcionamento que eu achei bem interessante ir atrás. Eu fiquei com muita dúvida, eu fui atrás e, né, explicar um pouco do funcionamento básico de como que o Ventoy consegue inicializar os sistemas operacionais a partir de arquivos de imagem, arquivos ISO, arquivos VDI, e vários outros, né, tipo mídias de instalação, vários outros arquivos que possibilitam a inicialização de sistemas operacionais, tá? É o funcionamento, os modos que ele pode funcionar, né, e a partir dele dá para entender muitos outros conceitos e a forma de funcionamento dos outros componentes do computador, tá? Então, também para instalação, vou utilizar uma máquina virtual, né, do VirtualBox, na plataforma do VirtualBox, para poder exemplificar o funcionamento. E tá, assim, a instalação de uma máquina virtual é realmente um pouco diferente da instalação de uma máquina real. Se você for instalar diretamente no seu disco, o Arch Linux, só que eu vou tentar aqui mostrar como que você vai fazer para entrar no ambiente live, e a partir do ambiente live vai ficar quase a mesma coisa para você instalar tanto numa máquina virtual tanto na sua máquina física real, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando o Arch Linux, no caso, né? Eu também estou usando o Arch Linux. Eu não tenho nenhum um ambiente gráfico específico. Eu simplesmente estou aqui aqui, aqui, por exemplo, aqui é um ambiente que não tem nada, aqui já é uma outra janela de desktop, de certa forma, aqui já é uma outra janela aqui do gerenciador de janelas. Só estou usando um Shork, que é um servidor gráfico, né, e vai atender às requisições, aos eventos gráficos feitos com mouse, né.
Mas de certa forma você não vai nem usar o mouse aqui, né? Por mais que você possa. Então aqui só vai ter um servidor shore e um gerenciador de janelas, que é basicamente um software que vai gerenciar as janelas que você vai utilizar aqui, né? Então, para você ver, dá para você customizar, dá para você customizar seu sistema da forma que você bem entender, da forma que você quiser. Você dá para definir quais componentes de software, né, vão compor seu sistema operacional, né, como que ele vai ser estruturado, o que é que ele vai utilizar e não, ou não utilizar, né? Então, é essa uma das grandes vantagens do Arch Linux, né, que já entra aqui, né, no porquê usar Arch Linux. Então, então, por que usar Arch Linux, né? É ideal para quem está começando, né, na área da computação. Por quê? Porque através da instalação do Arch Linux você vai ter que fazer uma instalação manual, né? Você vai fazer uma instalação manual do seu sistema, né? E você vai ter que ele se preocupar, né? Você vai montar seu sistema operacional do zero, né? Você vai entrar ali no ambiente live do sistema operacional do ISO, né? E a partir daquele ambiente ele vai ter as ferramentas necessárias para você poder particionar seu dispositivo de armazenamento, né? Particionar seu disco, seu HD ou SSD, né? Então, você vai criar as partições, definir o tipo delas, o sistema de arquivos dela, né? Vai também criar outra partição de boot, vai definir né, todo o esquema de particionamento ali que vai ser utilizado, vai instalar todo o sistema ali nas partições certinhas. Você vai estruturar o sistema operacional do zero, instalando as ferramentas e pacotes, né, programas necessários que você vai decidir, né? Você vai ter a liberdade de decidir ali, de controlar o que é que vai compor seu sistema operacional, né? Então, com isso, você vai ter, né, naturalmente o melhor entendimento do funcionamento da arquitetura, né? Tanto de sistemas operacionais Linux, né, GNU/Linux, tá? Então, você vai também ter um funcionamento maior do computador e sistema operacional de forma geral. Mas, especificamente, a arquitetura que você vai lidar durante a instalação do Arch Linux vai ser a arquitetura do Linux em si, né? A arquitetura de sistemas Unix-like, né? Assim como o Unix. Por quê? Porque o Unix, né, para quem não sabe, foi um dos primeiros aí, sistemas operacionais multitarefa, né? Não, tipo assim, não dos primeiros sistemas operacionais. Os primeiros sistemas operacionais já foram ali desenvolvidos pela IBM, mas eram bem simples, muito simples. Já o Unix já aí é um sistema desenvolvido pela MIT, que eu li aqui há pouco tempo, só que eu já estou esquecendo já. Então, e muitos outros sistemas operacionais são baseados no Unix. Então, sistemas operacionais baseados na arquitetura do Unix são conhecidos como sistemas Unix-like, né? Por exemplo, o macOS, né? O macOS ele é Unix-like, né? Ele segue uma arquitetura do Unix. Até mesmo, se eu não me engano, alguns comandos do Linux funcionam também no Unix, né? Então, o Unix foi um dos primeiros sistemas operacionais aqui. Foi desenvolvido ali no laboratório da Bell, né? Bell não sei o que, desenvolvido pela MIT, né? Instituto de Tecnologia de Massachusetts, sei lá, não sei pronunciar isso não. Então, um marco importante, tá bom. E depois você lê aqui, né, a Wikipedia sobre o Unix, e o que eu acho interessante é você ler isso aqui, porque ele descreve a arquitetura, descreve muito bem, né, vários conceitos e a arquitetura, né, do sistema operacional Linux, né, que você vai utilizar. Não só do Linux, mas de sistemas Unix-like. Por quê? E por que o Linux tem essa arquitetura? Porque o Linux é Unix-like, né? Ele segue a arquitetura e princípios do Unix, né? Segue a arquitetura do sistema operacional do Unix e princípios dele, tá? A única diferença é que o Linux, o código-fonte não é baseado no do Unix, mas só segue a arquitetura mesmo e alguns dos princípios, né? Tipo os princípios de faça pouco e faça bem feito. Alguns princípios desse tipo aí, eu esqueci o nome da frase que ele. Deixa eu ver aqui. Faça. Deixa eu ver, bem feito. Bem feito. Não. Esqueci, mas tem uma frasezinha que define bem aqui. O que é que quer dizer? Tá, então aqui na página do Wikipedia sobre o Unix, vai explicar um pouquinho da história dele.
E o mais legal que vai aqui é explicar vários conceitos interessantes, vários conceitos bem importantes que constituem sistemas operacionais Linux, né? Que seguem a arquitetura do Unix. Então tem aqui os diretórios, vai explicar o que cada diretório faz, vai explicar um pouquinho, de forma bem geral, mas de uma forma muito boa, né? Aqui vai falar de alguns dos princípios, né? Arquivos de dispositivo, por exemplo, né? Uma característica singular no Unix e seus derivados é a utilização intensiva do conceito de arquivo, né? Quase todos os dispositivos, né? Tudo que compõe seu sistema operacional vai ser ali representado como arquivo, por exemplo, principalmente em diretórios como /dev, né? Como diz aqui. Né? Dispositivos de entrada e saída podem ser ali classificados como de bloco, né, disco, né, ou de caráter, né? Por exemplo, um dispositivo ali como aqui em /dev dá para fazer aqui mesmo, dá para mostrar aqui rapidão. Por exemplo, se você vier aqui no ls/dev para listar os arquivos de dev, né? Dev não é um diretório que realmente existe no seu sistema de arquivos, no seu dispositivo de armazenamento real. Ele é apenas criado durante a inicialização, né? Ele é criado pelo, se eu não me engano, o Virtual File System do Linux, né? Mas, de forma geral, pode dizer que é criado pelo kernel, tá? Você fala aí, é criado pelo kernel, que é criado pelo kernel, e ele não existe realmente ele não está armazenado. Os arquivos de /dev não estão armazenados no seu dispositivo físico real, né? Ele apenas existe aqui durante a execução do sistema. E eles, né, o próprio dev possui um sistema de arquivos próprio, se não me engano, dev tmpfs, Temple File System, né, que basicamente ele vai ele basicamente vai exibir, né, várias interfaces para dispositivos conectados, dispositivos utilizados aqui, terminais, barramentos, interfaces para barramentos físicos, dispositivos físicos, né? Ele vai criar uma interface para vários dispositivos aqui, ele vai fornecer uma interface, né? Então, por exemplo, aqui você pode ler a interface para dispositivos de caráter, né? Uma interface para entrada do usuário, por exemplo. Você pode vir aqui e dar um cat/dev/tty, terminal teletype, né? Para você ler. Você vai basicamente, de forma bem simplista e bruta mesmo, você vai ler o buffer do buffer do o buffer do o buffer que o kernel gerencia, né? Um buffer de dados de entrada do teclado, né? A partir de teclas pressionadas. Dados de teclas pressionadas ali, ou seja, dados de entrada do usuário, né? Você vai estar lendo ali o buffer do kernel relacionado a dados de entrada de usuário. Então, se você aqui der um cat, se você ficar lendo esse arquivo, né, você vai estar lendo, de certa forma, o buffer dele, o buffer do kernel relacionado a dados de entrada do teclado. Então, se você pegar aqui, clicar qualquer coisa, né, se você der Enter, né, enviar ali para o terminal, e você estiver lendo, você vai simplesmente retornar o que você digitou, porque é o que você está lendo. Você está enviando para o TTI sobre os próprios dados que você vai ler, tá ligado? Então, por isso que se você digitar aqui, ele vai repetir a mesma coisa que você escrever, né? Mesma coisa. Então, eu pretendo explicar melhor isso no próximo vídeo que eu pretendo fazer, tá? Já tem até o mapa mental que está quase terminando, né? Ele vai explicar sobre vários conceitos, né? Vários conceitos sobre processos, funcionamento como que funciona a execução de programas, né? No Linux, né? Aqui vai explicar mais os conceitos relacionados a sistemas, na arquitetura do sistema operacional, sistemas operacionais GNU, né, /Linux, Linux/GNU, tá? Uma coisa interessante que eu estou falando sempre de Linux/GNU, GNU/Linux, é que eu já para ter deixado claro isso no início do vídeo, que Linux é um kernel, tá? Linux é um kernel desenvolvido pelo Linus Torvalds, pelos motivos dele, pela filosofia dele. Linux é um sistema operacional livre, código aberto, então você pode baixar o código-fonte dele e modificar da forma que você bem entender, da forma que você quiser, né? E usar onde você quiser sem ter que pagar por isso, tá? E ele é código aberto também. Então, você pode ler e modificar, você pode ler ele, né, e modificar porque ele é livre, né? Então, é um sistema
é um sistema operacional código aberto, tá? Já o GNU é um projeto, né, que é utilizado, que sistemas operacionais utilizam o kernel Linux junto com o GNU. O GNU é um projeto que mantém, que cria e mantém ferramentas utilizados, criam ferramentas que são utilizadas junto com o kernel Linux, ferramentas básicas ali que são utilizadas para fazer operações no sistema operacional, é para você manipular o sistema operacional, fazer operações básicas nele. Então, por exemplo, ferramentas como ferramentas aqui como cat, ls, né, cat para ler alguma coisa, né, arquivo.txt, né, sei lá, um ls para listar diretórios, mkdir para criar algum diretório específico, ld, gcc, compiladores, né, bash, né, que é o shell, o interpretador de comandos do usuário, né, é o próprio GNU que mantém, cria e mantém esses tipos de ferramentas básicas aí, tá? O GNU, por que GNU é associado ao Linux? Porque o GNU, né, inicialmente, o Linux é só um kernel, né? Foi desenvolvido como um kernel e o Linus Torvalds, ele aceitou, né, de certa forma, a junção, a associação do GNU com o Linux. Então, muitos sistemas operacionais hoje em dia utilizam ali, né, ferramentas do projeto GNU, né, que são ferramentas código aberto, livres de código aberto também, junto com o Linux, para poder formar um sistema, uma arquitetura de sistema operacional ali, um sistema operacional ali de código aberto, né, de certa forma, onde só utiliza ferramentas de código aberto, livres, né, e assim compõe um sistema operacional mais transparente, né, livre e limpo, né? Então, é basicamente isso aí, né? Muitas ferramentas também do projeto GNU são integradas e foram inicialmente, durante a história do Linux, foram aos poucos se integrando, né, se associando com o Linux. O Linux também foi permitindo a integração das ferramentas, né, das ferramentas do projeto GNU. Então, mas existe ainda essa diferença, né? Porque Linux é um kernel desenvolvido pelo Linus Torvalds e GNU é um projeto mantido por uma comunidade ali, por umas pessoas ali que fornecem as ferramentas código aberto e livres para serem usadas junto com o kernel Linux. Basicamente isso aí, tá? Então, aqui na página do Wiki, aqui vai explicar a arquitetura, né, de sistemas Unix em si. Então, é muito bom você ver isso aqui, que vai explicar bem, bem mesmo. Então, por exemplo, a estrutura de sistemas Unix, né? Você vê aqui núcleo do sistema operacional, partes que se relacionam diretamente com o hardware e que executam no espaço de memória privilegiado. Chamadas de sistema, shell, conjunto de bibliotecas, programas utilitários diversos, ambientes gráficos, arquivos de dispositivo, né? Tudo é considerado um arquivo, né? Quase todos os dispositivos são tratados como arquivos. Tem coisas que ainda assim também são, de certa forma, tratados como arquivo, mas possuem chamadas de sistema um pouquinho diferentes, né? Tem isso aí. Seu acesso é obtido mediante a utilização das chamadas de sistema. Quem implementa as chamadas de sistemas na tabela ali de chamadas de sistema é o próprio kernel. O kernel que vai ali escrever que essas chamadas de sistema vão fazer, né? E elas são executadas ali pelo processador quando ocorre uma interrupção específica. Esse assunto é bem interessante que eu pretendo trazer no próximo vídeo futuro, que eu mostrei que eu já citei ele, que eu até mostrei um mapa mental agora há pouco sobre ele, né? Então aqui tem a estrutura, né, programa do sistema, ambiente gráfico, né, GUI, Graphics User Interface, né, processo, né, que vai falar a estrutura básica de processos e as operações dele, os estados de um processo, sistemas de arquivos, estrutura de diretórios, etc. Que fala bastante coisa da arquitetura. Recomendo muito que você, quem estiver assistindo esse vídeo aí, leia, tá? É muito bom para ter a noção básica e inicial do que é que realmente compõe o sistema operacional, o que é que compõe a arquitetura de sistemas Unix, né? Ou Unix-like, na verdade, né? Ou seja, sistemas assim como o Unix e até o Unix em si, né? Então aqui tem as ferramentas básicas utilizadas aí, né? Ifconfig, root, administração de rede,
etc. Então, dê uma olhada aí depois, é muito bom, tá? Então, é basicamente isso aí, né? Então, a diferença é basicamente essa entre Linux e GNU. Então, voltando aqui, do porquê usar Linux, é ideal para, como eu já disse, né, é ideal para quem já está começando na área da computação, né? Porque com você tendo que, né, montar seu sistema operacional do zero, né, instalar os componentes necessários para o funcionamento dele, estruturar ele, né, e ter a liberdade também total de você escolher quais ferramentas você vai utilizar, quais programas você vai instalar no seu sistema, né, quais componentes vão compor seu sistema operacional. Isso vai te dar um melhor entendimento do funcionamento do computador e o sistema operacional, né, principalmente se você for atrás do porquê das coisas, tá? Então, com isso, vai te fornecer maior controle sobre o seu sistema e o que é utilizado é, nele por você e no dia a dia mesmo, tá? Né? Você também vai poder definir, né, componentes críticos ali, por exemplo, qual bootloader eu vou usar, qual inicializador de serviços do sistema eu vou utilizar. Eu vou chegar nessa parte que é cada um disso aí, mas você também vai poder, além de personalizar seu sistema da forma que você quiser, você também vai poder ali definir quais componentes críticos você vai utilizar, né? Então, com isso, né, com essa liberdade, né, que você vai ter nesse controle, você vai poder ter mais desempenho, né? E obviamente vai depender de você também, do que é que você vai utilizar no seu sistema. Então, a liberdade de escolha sobre softwares críticos utilizados no sistema que influenciam, de certa forma, no desempenho, liberdade em escolher programas e aplicações livres e de código aberto, né, que não coletam dados ou que te dá a possibilidade de pelo menos escolher quais dados você vai fornecer a eles, tá? Então, também vai te dar mais segurança dessa forma, porque são programas de código aberto, eles podem passar por auditorias ou você mesmo pode analisar o código-fonte e compilar ele e utilizar o programa desse código-fonte aí. E dessa forma, ele passa, né, várias pessoas podem analisar o código, verificar bugs, achar vulnerabilidades neles e corrigi-las, né, e sempre lançar atualizações. E o que é isso que acontece mesmo, né? Diferente de um software proprietário que você não tem acesso ao código-fonte, como o Windows, né? Esse é um dos motivos também que, além de ser usado, né, por várias pessoas, ele também é código proprietário, né? Então, se alguém achar uma falha de segurança ali, ele é muito explorado também por causa disso aí, né? Muitas pessoas usam, né? E também, além disso, né, além de muitas pessoas usarem o sistema e se tornarem alvos de ataques, né, de hackers ali, ele também é proprietário. Então, você também não sabe bem o que é que está executando ali por trás. Você não tem acesso total ao código-fonte, então você não sabe o que bem ali está sendo executado no seu computador. Você não tem total acesso ali ao código-fonte do... Você, não, na verdade, não tem acesso, né? Na verdade, eles nem deixam mesmo você ter acesso. Só realmente com uma depuração muito avançada você consegue ter ali acesso ao código-fonte do Windows ali e estudar, tá? Mas, assim, também tem a arquitetura, dá para você buscar e ir atrás da arquitetura dele e tal, só que não é o foco do vídeo disso aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que, né, são programas de código aberto que podem ser analisados por qualquer pessoa e que constantemente está em desenvolvimento, né? Constantemente eles estão em desenvolvimento, esses programas de código aberto, e livres também, porque uma coisa é ser código aberto e outra é ser livre. Livre para ser modificado, livre para ser copiado e surgir novas versões melhores ou que atendam a diferentes grupos e pessoas, tá? E código aberto que vai poder passar por auditorias, né, de segurança para verificação, para análise, etc, né? Recebendo atualizações para correção de bugs e vulnerabilidades, né? Também vai te dar mais privacidade, né, pois é um software livre, código aberto para todos, fornecendo mais transparência para quem utiliza ele, tá? Vai Dessa forma, vai voltar para a questão da liberdade, né? Você vai ter a possibilidade de escolher quais dados eles vão coletar ou se você não quer coletar nenhum dado, né? E você vai poder ver realmente se eles fazem isso ou não, porque o código é aberto. Você vai poder ver o que é que o programa está realmente fazendo ali, tá? Então,
é basicamente isso aí. Esses são os motivos do porquê você usar Arch Linux, tá? Claro que ele não é um sistema assim perfeito, vai depender muito do que realmente você quer, tá? Então, ele tem suas limitações, né, mas desvantagens em si, né, vai depender muito do que você realmente quer. Linux tem a questão de sistemas operacionais, né? Linux GNU ali, Linux barra GNU. O problema deles é que eles basicamente não são tão amigáveis quanto os outros, tá? Eles não são tão amigáveis. Muitas distribuições Linux, elas estão tentando ser mais amigáveis cada vez mais, né? É, para poder atender, né? Fornecer suporte a esses usuários que vêm de sistemas operacionais como o Windows, tá? Então, o Windows ele realmente tem uma interface gráfica mais amigável, ele é mais fácil de mexer ali com o mouse, etc. Só que depois que você se acostuma a usar Linux, você vai perceber que realmente é mais organizado. Você sente, pelo menos, que é mais organizado, ou sente que você tem mais controle ali sobre o sistema, tá? Depois de você usar e explorar bem ele e tentar entender os conceitos básicos dele. Você não precisa ser necessariamente um expert no negócio, mas aí você vai ter ali um controle maior, tá? Então, é basicamente isso aí, tá? O Arch Linux vai te fornecer todas essas vantagens aí, né? E desvantagens vão ser vai depender muito do que você quer. Não existe realmente assim, uma desvantagem em si em você não usar, tá? Então, é basicamente aí. Esses aqui são os motivos pelo qual você pode usar Arch Linux, né? Os bons motivos, as vantagens e os motivos. Então, vamos aqui para os conceitos básicos gerais, né? Que vão explicar, né, os conceitos que vão ser aplicados na prática durante a instalação. Então, eu acho importante e é bom saber porque são necessários para você ter uma noção maior do que você realmente está fazendo ali durante a instalação, do que realmente são as coisas ali. E eu acho que é um problema bem recorrente, assim, bem interessante que eu achei, que eu percebi que muitas das vezes que muitos dos vídeos de tutoriais assim de instalação de não sei o que, de não sei o que, eles geralmente não explicam bem a parte teórica mesmo, né? E você fica meio na dúvida, assim, mas o que está acontecendo? A pessoa não dá nenhuma uma coisinha básica para você ter pelo menos uma noção. Então, esses conceitos básicos vão servir para isso aí, né? Para suprir algumas dúvidas ali do que realmente são as coisas e os termos usados, tá? Então, vamos começar aqui por partições, né? As partições.